E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio e este é o Prosa com Café, onde a gente conversa sobre vários tipos de assunto, tomando um bom café. O assunto de hoje vai ser sobre ser você mesmo, ser autêntico, ser original. Bom, pessoal, todos os dias na nossa sociedade, a gente praticamente vive a todo momento com novas coisas, novas ideias, novos vídeos, novas tecnologias, né? Como a IA, por exemplo, que é uma novidade, entre aspas, né? Mas a IA, como conhecemos, é uma novidade, né? Temos novos livros, temos novos carros e novas tecnologias, tudo. A cada dia que passa tem milhões e milhões de vídeos, milhões e milhões de livros sendo publicados, né? Mas, se vocês notarem, parece que quase tudo hoje em dia é igual. Quase os mesmos vídeos, quase as mesmas ideias, quase as mesmas pessoas, quase os mesmos grupos. Tudo é quase idêntico, é quase igual, né? E o porquê disso? O porquê as pessoas parecem ser tão iguais? Simples. Aliás, não tão simples, mas de certa forma é. A resposta que eu dou para isso é o medo de serem elas mesmas, ou seja, de serem autênticas e originais, e por não se conhecerem, né? Existe uma frase de Sócrates onde ele diz: conhece-te a ti mesmo, né? É uma frase que parece de primeira vista simples, né? Porém é uma frase extremamente complexa. Por quê? A jornada do autoconhecimento é uma jornada que ela dura a vida inteira. Vão existir pessoas que vão ficar a vida inteira atrás de pensamentos, atrás de conhecimento e tudo mais que vocês pensarem, e vão passar a vida inteira sem se autoconhecerem, né? Acho que é importante na vida de cada ser humano chegar em um ponto e fazer a seguinte pergunta: quem sou eu? Né? O que eu sou? O que eu realmente penso? Como eu sou? O porquê sou assim, né? Tem uma frase do escritor chamado Stephen King que ele diz que as pessoas repudiam aquilo que não conhecem, possuem medo daquilo que não conhecem, né? Então, a jornada do autoconhecimento, ela primeiro é uma jornada longa e ela não é fácil. Por quê? A maioria das pessoas diz: ah, eu gosto disso, eu pertenço a tal grupo e coisas relacionadas, mas as pessoas nem sabem mesmo o porquê de estarem lá, né? A pessoa deve manter o seguinte pensamento para as pessoas, para a maioria das decisões que elas tomarem: eu estou fazendo isso porque eu concordo com isso, gosto disso, ou porque me ensinaram a gostar disso? Porque um terceiro disse que eu precisava gostar disso. Por que estou nesse grupo? Será que eu realmente necessito disso? Será que eu realmente concordo com o que está sendo feito ali? Será que realmente isso condiz com a minha pessoa? Né? E aí entra na primeira parte da resposta que eu tinha, né? Que é o medo de ser original, de ser autêntico. Por quê? Uma coisa está relacionada à outra. Uma pessoa autêntica nada mais é do que uma pessoa verdadeira, né? Original. Uma pessoa que se guia por si mesmo, né? Que não precisa de aprovações de terceiros ou de grupos, de ideologias e por aí vai, né? Então, ser autêntico requer
coragem. Por quê? Porque o autêntico, ele vai viver a vida inteira dele recebendo intensamente, a maioria das vezes, críticas de terceiros, que, aliás, podem até não se conhecerem, né? As pessoas que ficam naquela panelinha de grupo, que nem sabem por que estão lá, a maioria das vezes vai criticar o indivíduo que possui o seu pensamento e sua filosofia de vida própria, né? As pessoas têm medo de serem autênticas e originais por terem medo, aliás, de serem julgadas. O julgamento faz com que as pessoas tenham medo de ser a si mesmos, de serem si mesmos. Porque isso requer coragem. Requer, querendo ou não, você não se incomodar com o que o outro pensa, o que o outro fala, e sim o que você pensa de si próprio. E isso requer autoconhecimento e coragem. Coragem para enfrentar o mundo e dizer: eu concordo com isso que eu estou pensando. Eu não tenho medo de ser quem sou. Então, as pessoas que são autênticas, poderia citar vários exemplos históricos, né, como Sócrates. Agora eu não estou fazendo analogia a nenhuma religião, mas é inegável que personagens como Jesus Cristo, Moisés, Apóstolo Paulo, né, foram pessoas autênticas, foram pessoas verdadeiras, né, no sentido de pensamento, né? E foram pessoas que foram martirizadas, foram pessoas que foram julgadas por serem quem eram, né? Quando você entra em confronto com a própria autoanálise, você percebe isso, né? Vamos fazer o seguinte exercício. Pense no seu grupo social, seus amigos de trabalho, escola, faculdade ou seja lá o que for. E faça a seguinte pergunta: eu estou com eles porque eu realmente gosto deles, ou eu estou com eles por influências externas, por quem disse que eu precisava andar com esse tipo de pessoa? Faça este exercício, pense nisso, né? E você chegará numa resposta. Outro ponto que envolve isso também é o quê? As pessoas que têm medo de serem autênticas ou que não se conhecem, ao serem indagadas, né, o porquê aquela pessoa pertence àquele grupo, ela tem duas reações. Primeiro, a maioria das vezes a pessoa se quebra mentalmente. A pessoa entra no que eu chamo de colapso psicológico ou colapso ético. Por quê? Porque quando você indaga a uma pessoa por que você é daquele grupo, por que você acredita nisso? A pessoa que não se autoconhece, não sabe o porquê está lá, né, ou às vezes nem mesmo gosta daquele grupo, ela simplesmente trava. Ela não tem uma resposta para aquilo. Ela fala: realmente, por que eu estou aqui? E esse choque, ele pode ser positivo ou negativo, que a pessoa entra literalmente numa crise, né? A pessoa fala: cara, o que eu estou fazendo aqui? Esse choque pode ser bom ou pode ser ruim, né? É o que é a questão que eu falo. Tudo é questão de temperança, né? Quando você sabe indagar uma pessoa sobre aquilo, ela não vai sofrer tanto com aquilo. E ela pode até mudar, né, o pensamento dela sobre determinadas coisas. Então, uma pessoa que não tem suas bases firmes de crenças, de pensamento, ela
ela simplesmente entra em colapso, né? Ela não consegue ter uma resposta àquilo, né? E essa é uma das reações, a pessoa literalmente entra em colapso, né? E a segunda reação, que às vezes é a mais comum, né, é o que eu chamo de brutalidade intelectual. Que quando você indaga a pessoa por que que ela está naquele grupo, por que que ela faz aquilo, a pessoa simplesmente, por não saber responder e por não querer mudar de pensamento, né, ela vai agir de maneira ignorante. Aquela pessoa muitas vezes vai te julgar, vai te chamar de ignorante, sendo que ela mesmo é, né, detalhe este, né? Por quê? Porque a pessoa ela não nunca aceitará, talvez nunca seja uma palavra muito forte, mas a maioria das vezes ela não quer aceitar que ela não sabe a resposta para aquilo, né? E a pessoa ela não se faz a autocrítica de será que realmente eu estou fazendo isso porque eu quero, né? Ou porque me ensinaram ou me influenciaram aquilo, né? E aí a pessoa por não querer, por ego, a maioria das vezes, a pessoa vai agir de maneira abrupta, ignorante, né? Onde a pessoa muitas vezes vai te agredir. Não digo fisicamente, mas talvez verbalmente, né? Intelectualmente. E aí você percebe que a pessoa realmente não busca se autoconhecer, e sim busca uma certa aprovação, né? É como se a pessoa entrasse numa tribo e ela não quiser sair de lá por nada, né? Tribo, quando eu me refiro, é um clã, um grupo, né? Preste bem atenção que eu falei várias vezes grupo, porque isso tem um sentido muito amplo, né? A pessoa entra naquele vínculo e por conta de, às vezes, carência ou por querer aprovação das pessoas, querer provar alguma coisa, ela não sai daquele pensamento por nada, mesmo que ela muitas vezes nem concorde com aquilo, né? Este é a segunda reação que a maioria das pessoas tem quando são indagadas sobre suas crenças. Por isso, é de extrema ênfase, é extremamente fundamental conhecer a si próprio. A autocrítica é uma das coisas que considero mais fundamentais para o ser humano viver consigo mesmo, né? A maioria das pessoas que não se autoconhecem, elas não conseguem viver com si próprias. Por quê? Porque ela precisa de uma aprovação. Por exemplo, eu gosto, sei lá, vamos pegar um exemplo assim. Eu gosto de marrom, eu tô com essa blusa aqui marrom. A pessoa que se autoconhece, ela fala, cara, eu gosto de marrom. E ponto final. Eu não preciso justificar o porquê. Eu não preciso pensar, será que as pessoas vão achar bonito? Não, gosto de marrom. Isso me traz felicidade. Eu gosto disso. É algo meu. Ponto. Agora a pessoa que não conhece a si própria, né, não é verdadeira consigo mesmo, né, uma pessoa que muitas das vezes tem medo de ser ela mesma, ela fala, nossa, será que as pessoas vão olhar negativamente para mim se eu estiver usando marrom? Será que marrom é bonito? Será que marrom não é bonito? E a pessoa começa a entrar num turbilhão de perguntas por simplesmente não saber o que ela quer, né? Então, a pessoa que não possui a autocrítica e o autoconhecimento, ela vai buscar a vida inteira dela, ou boa parte dela, buscando a aprovação de terceiros. E é por isso que você fazer uma autoanálise e se autoconhecer exige coragem, porque a partir do momento que você fala, não, eu vou criar o meu próprio pensamento,
meu próprio código de vida, a minha própria filosofia de vida, a minha seguinte metodologia. Você tem que estar disposto a pessoas, muitas vezes, te julgarem, né? Muitas pessoas te apontarem o dedo e falam: nossa, que loucura, você é louco, você é uma pessoa perdida e não sei o que, né? Você tem que estar disposto a isso, né? Porém, a pessoa que se autoconhece, né, tem uma frase do apóstolo Paulo, no qual eu gosto muito, que é: pegue para si o que é bom e descarte o que não é, né? Então, se aquela pessoa que me julga tenha algo a me oferecer de positivo, uma ideia positiva, tudo bem, vale a pena ouvi-la. Uma pessoa que passou pelas mesmas condições que você passou, uma pessoa com os mesmos objetivos que o seu, ou que talvez já tenha conquistado aquele objetivo, ela sempre vai ter algo para te agregar. Ou a maioria das vezes. Ela sempre, ou muitas vezes, vai ter algo positivo para te agregar. Tanto que as pessoas que chegaram onde você quer chegar, a maioria das vezes nunca vão te apontar os dedos, né? Nunca vão te julgar negativamente. Agora, as pessoas que nunca se auto-entenderam, nunca entenderam o seu pensamento, não digo de forma plena, porque de forma plena nenhum ser humano vai conseguir entender o pensamento do outro, né? O ser humano ele não vai conseguir entender perfeitamente a cabeça de outro, a não ser a de si própria, né? A pessoa que não se conhece, às vezes a pessoa que nunca chegou no seu objetivo que você quer chegar, ou que não entende, né? Essa pessoa sim vai te julgar negativamente. Então, para concluir, digo, seja você mesmo, não tenha medo de críticas, não tenha medo das pessoas te apontarem os dedos. As pessoas sábias, elas vão ter algo positivo a te agregar. As pessoas que passaram pelo que você passou, as pessoas que foram ensinadas, conquistaram o objetivo que você almeja, elas vão ter algo de positivo para te agregar. E as pessoas que não entendem isso, as pessoas que não se autoconhecem, as pessoas que não têm algo positivo a te agregar, não fique ofendido por elas, né? Não fique com medo. Então, seja você mesmo. Quando você se autoconhece, a sua vida fica mais simples e fica melhor, porque você sabe o que você quer. Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha agregado positivamente na vida de vocês e até a próxima.